Hello, muito bem-vinda a mais uma aula ao vivo, aqui pela Escola de Inglês Lab. Hoje é a aula número 76 e a aula de parte 10 do livro The Mountain is You. E nós vamos dar sequência de onde nós paramos na última aula, foi na página 53. Lembrando que o assunto dessa parte que a gente está tratando, o assunto central dele, está dentro do capítulo 2 ainda. Nós estamos falando sobre self-sabotage. Mais especificamente, esse capítulo, o tema central dele, né? Capítulo 2, o nome dele é esse. Deixa eu chegar aqui na página para ler para você. Chapter 1. Almost there. Peraí, um pouquinho mais para cima. Aí. Não tem nada. There's no such thing as self-sabotage. E aí vai explicar sobre a autossabotagem. É o tema central, falando assim, não tem nada como autossabotagem. E nós daremos sequência a partir dessa página 53, de onde nós paramos. Are you ready? Conferir aqui. A minha tela não está compartilhando. Um segundo. Aqui, propriedades. Compartilhar a tela, aula 76. Estamos nós. There we go. Excelente. Então, essa daqui é a aula 76 e nós daremos continuidade. Página 76, não. Aula 76, página 53. E essa parte que nós vamos iniciar, o título dela é Being Busy. Você sabe o que quer dizer isso? Being Busy. Com essa escrita aqui, olha. 1, 2, 3 e está na tela para você. Being Busy. Então, being busy, do jeito que está aqui, olha, seria assim, estando ocupado. Tá vendo que está até entre parênteses? Então, seria um assim, ó, ocupado. Com certeza vai trazer uma abordagem diferente dentro do que é o estar, entre parênteses, ocupado, ou busy in English. Lembrando que essas partes aqui, ela sempre está trazendo um panorama do capítulo e na sequência ela traz um how to resolve. Seria assim, uma solução. Ela apresenta um problema e fala, e para a gente solucionar ele, a gente tem que fazer tal coisa. Line left. There we go. Então fala bem assim, ó, lembrando, nós vamos ler juntos, fazer uma análise, uma interpretação, antes de nós irmos para o próximo capítulo, para o próximo trecho do livro. Sorry about that. That was my phone. There we go. Alright. Então diz bem assim, olha. Another very common way that people sabotage is by distracting themselves to the point of being completely phased out of their lives. E aqui já tem o primeiro ponto que nós falamos. Com certeza vai ser uma análise dentro dessa ideia de estar ocupado. Então, logo de cara ela já fala assim, olha, another very common way that people sabotage seria assim, uma outra forma comum das pessoas se sabotarem é quando elas se distraem ao ponto de estar completamente fora da vida delas. Ou seja, people who are constantly busy are running from themselves. As pessoas que estão constantemente ocupadas,
elas estão fugindo, correndo delas mesmas. Nobody is busy unless they want to be busy. And you will know that because so many people with extremely hectic schedules would never describe themselves that way. This is because being busy is not a virtue. It only signals to others that you do not know how to manage your time or your tasks. Então, olha que legal. Fala que ninguém é busy a menos que você queira ser busy, ou seja, ninguém é ocupado a menos que queira de fato ser ocupado. Particularmente, eu acho que existem épocas na vida que a gente acaba sendo mais busy, mesmo se a gente não quiser estar nesse busy. Mas o ponto que ela está falando é que muita gente escolhe estar busy para não lidar com o interior deles. Ou seja, se eu estiver busy, se eu estiver ocupado, não preciso de lidar com problemas, basicamente. Só que ela fala que being busy is not a virtue, ou seja, tá busy não é uma virtude. It only signals to others that you do not know how to manage your time or tasks. Que você não sabe como gerir o seu tempo e as suas tarefas. Being busy communicates importance. It often makes you seem a little untouchable to others. It also overwhelms the body so that it can only focus on that task at hand. Being busy is the ultimate way to distract ourselves from what's really wrong. Ou seja, se você se coloca nesse lugar de busy, você fica distraído para lidar com o que realmente importa. Então, basicamente, busy seria de ocupado. Então, seria um busy. Busy pode ser um escape, ou seja, uma fuga. Pode ser uma forma de você não focar no que está ali na sua frente. That's busy. Ok. E aí ela traz uma possível solução, que está dentro da categoria do how to resolve, que é uma coisa muito importante. Apontar um problema sem trazer uma solução é um tanto quanto estranho. E a autora do livro, ela sempre traz uma solução para os problemas que ela aborda. E aqui está a solução do how to resolve the being busy thing. Okay, so let's see. There you go. How to resolve this. Ela fala assim, olha, if your schedule is unmanageable, you're never going to be as effective or productive as you could be. If this is the case, your first job has to be to streamline and prioritize your tasks in order of importance. Outsource whatever else you can and then let go of the rest. If your issue is that you intentionally create chaos and busyness in your day when there is no need for it, you have to get comfortable with simplicity and routine. Start with writing down your top 5 tasks that needs to be done each day, and then focus on doing those and only those. Ou seja, uma forma de solucionar isso, ela, na verdade, ela trouxe duas aqui, olha. Uma é outsource whatever you can. Esse outsource seria assim, de source. Bom, seria mais ou menos de delegar, de arrumar uma fonte externa para resolver aquilo. E aí, o segundo ponto que ela traz como uma solução, até agora nesse parágrafo aqui, seria
Prioritize. Tanana. 5 tasks a day. That's ops. Máximo. Aí você vai conseguir fazer. Você foca em fazer só essas 5 tasks each day. Muito bom. Partindo para a nossa segunda parte desse mesmo parágrafo, ela diz bem assim: ó. Okay. Let's see how well that's going to work. One second. No. Let's continue. There we go. So, continuação dessa parte. Fala assim, olha. You might also need to confront the sense of protection that being busy gives you. Does it make you feel more important than others? Does it give you an excuse to say no to plans or to avoid some people? You need to find healthier and more productive ways to cope with these feelings, such as finding genuine self confidence in what you do by creating something you're proud of or getting better at calmly but clearly stating your boundaries and needs in relationships. Nice. Em outras palavras, o que ela está falando é: tem esses dois casos aqui, mas ela traz um terceiro. Ela fala assim: você tá busy só para você não ter que lidar com alguma coisa? É uma pergunta bem interessante. Ups. Sorry. This one out here. There we go. Aí. Agora foi. Então seria primeiro esse do outsource, 5 tasks a day. E aí o próximo que é pensar se você realmente está ocupado ou se você está arrumando um motivo para ficar ocupado, para não ter que encontrar com alguém, por exemplo. O fato de ser ocupado te faz se sentir importante. Será que tem alguma coisa dentro disso? O que ela está trazendo nesse parágrafo. Ou seja, does it make you feel more important?
Does it give you an excuse to say no to plans or to avoid some people? Assim, e aí? Será que é isso? Needs of relationship. Um, think about it. Bom. Terceira, não a terceira, a próxima parte agora, o próximo parágrafo. Só terminar esse negócio aqui. Está muito calor, eu estava tomando um. Oh my God. Aí, prontinho. Próxima sugestão, nossa sugestão de título é Stop spending time with the wrong people. Esse aqui é o título mesmo, já fala muito em si sobre o assunto que vai ser tratado, sobre a abordagem, que seria pare de passar tempo, de investir tempo com as pessoas erradas. So stop spending time. Não tem o stop, né? So spending time with the wrong people. It's true that so much of our lives is shaped by the people we spend them with. And the company you keep is another common way that people self sabotage. Certainly, you can think of some people in your life who stress you out, make you feel insecure, and yet keep you coming back for more. These relationships exist at the lighter end of the toxicity spectrum, but they're also self-defeating nonetheless. If you find yourself preoccupied with a certain friendship or relationship that is making you feel almost addicted to the feeling of being less than or jealous of, you need to gradually phase out of it. You don't need to be mean, rude, or even cut anyone out of your life. Vamos completar aqui. Vai falar assim, olha. Isso. You do, however, need to understand that the people you spend the most time with will shape your future irrevocably. And so you must choose them wisely. Resumindo, as pessoas que você passar tempo com pessoas que não estão agregando é uma forma bem comum de self-sabotage. Por quê? Não é uma coisa que está te empurrando em direção onde você está indo. Então é uma coisa que não está agregando. Logo, se você investe tempo nisso, é um self-sabotage. Você está se auto-sabotando. Você está se auto-sabotando nesse processo. Ok? Got it?
Who. So let's go. E ela diz no segundo parágrafo, assim, olha. You do, however, need to understand that the people you spend the most time with will shape your future. Ou seja, vou escrever aqui, olha. The people you spend your time with will shape your future. Nice. So the people you spend your time with will shape your future. As pessoas que você investe, que você passa o seu tempo com elas, elas irão, de alguma forma, moldar o seu futuro. E aí a sugestão é choose them wisely. Faça uma escolha inteligente com isso. Uma escolha inteligente com as pessoas que você vai ter próximo. Como sempre, vem acompanhado de um how to resolve. How to resolve. Sugestão do how to resolve dela. How to resolve. Work on building a circle of people who support and inspire you, who have similar goals and enjoy spending time with you. You should leave a get together feeling energized and inspired, not exhausted and angry. It takes time to find your group of friends, and you may not discover that all at once. It could start with offering to take someone you admire out for coffee or reaching out to do something with a person with whom you'd like to reconnect. Slowly but genuinely rebuild your connections and then foster and care for them as much as you can. Amazing. So, work on building a circle of people who support and inspire you. Em outras palavras, invista em um círculo de pessoas que te dê apoio, que te inspirem. E aí diz uma coisa muito legal, olha. You should leave a get together feeling energized and inspired, not exhausted and angry. Então você deve sair de eventos sociais assim, se sentindo inspirado e motivado, e não uma pessoa assim, sugada, desgastada depois de um evento social, por exemplo. Next. So that's page 56. All right. Page second half 56. Então, a segunda metade da página 56. There we go. Cool.
So, worrying about irrational fears in least likely circumstances. Another very common way that people sabotage without realizing is by preoccupying themselves with fears of worst case scenarios. Ou seja, uma forma bem comum da gente se auto-sabotar é preocupando com situações que elas têm chance mínima de acontecer e a gente acaba criando isso como se fosse uma possibilidade super real e nos auto-sabotamos nesse ponto, nesse aspecto. E não é uma coisa que é benéfica para ninguém. All right. Busy. So now we're at worrying about irrational fears and least likely circumstances. Another very common way that people sabotage without realizing is by preoccupying themselves with fears um, of worst case scenarios. You're probably familiar with this, at least to some degree. Esse to some degree seria assim, pelo menos em algum nível, pelo menos de alguma forma. You have a weird or highly unlikely thought that evokes a deep sense of dread, fear, and series of doomsday scenarios in your head. So the doomsday scenario in your head. You then keep coming back to it to the point that it's even controls some part of your life. Irrational fears, especially the kind that are least likely to become a reality, are often what we project real fears onto. Okay. Next. Mm, Align left. Expand. There we go. So, intentional fears, especially the kind that are least likely to become reality, are often what we project real fears into. Okay. These irrational fears are safe because deep down we know that they aren't. Um, we know that we know they aren't going to happen. They are placeholders, a way for us to express the feeling we really have onto something we know it's going to happen. When you find yourself
in a fear cycle, constantly repeating some strange, random, or an important one off circumstance or situation that has a very low probability of becoming reality. Ask yourself if you have any feelings about something related that is actually valid. In other words, when you see yourself in this place, uh, se pergunte se você tem algum medo sobre aquele assunto que possa de fato ser válido, porque a maioria desses medos eles são totalmente boas, que ela está querendo dizer isso. For example, and then we have a for example. Um example é bom, que vai ajudar a gente a entender. For example. For example, if you get anxious about being a passenger in a car, consider uh, if your fear is of a moving car or being out of control, or if you're anxious about being fired from your job, the fear might really be the idea that you weren't worthy of another job or being humiliated by a higher up. How to resolve. Então, how to resolve sempre vai vir com uma solução. Esse how to seria assim, como resolver, como solucionar. Instead of wasting all of your energy trying to control some worst case scenario, consider that the message of the fear may be in what it is telling you that you need in your life. There we go. How to resolve. If the fear was an abstract metaphor, what would the meaning be? Is the abrupt loss of income a symbol of your desire for security? Is the fear of the future a symbol for not living fully right now? Is the anxiety about making decisions a symbol for knowing what you really want and being afraid to choose it? Good questions. At the core of the thing we most fear, at the core of the things we most fear is a message that we are trying to send ourselves about what we really care about. If we can identify what we want to protect, we can find healthier and more secure ways to do it. To do it. All right. So, em outras palavras, toda self-sabotage, toda mensagem que ela
Toda mensagem que a gente envia com esses self-sabotaging behaviors seria, de alguma forma, tem uma mensagem no centro, tem uma mensagem maior, centralizada ali no que a gente está falando. E se a gente consegue, de alguma forma, entender qual que é essa mensagem, a gente pode achar formas mais saudáveis e mais seguras de address these problems. Então, por exemplo, essa palavrinha aqui, olha, healthier, seria de mais saudável. Então, esse R aqui no final, olha, ele está falando desse mais, de ser mais saudável. Alright? Mais saudável. O próximo ponto vai ser how to tell if you're in a self-sabotage cycle. How to tell if you are in this place. Seria assim, como dizer, como descobrir se você está nesse ciclo autossabotador ou não. I'm just trying to copy, but it's not working. Tentando pegar aqui do computador, copiar, mas não tá. Yeah. Not working. Try the other way. Não tá funcionando, vou fazer do outro jeito aqui. There we go. Amazing. Aqui. One. Line left. A little bit bigger. How to tell if you are. Esse you are, ele faz um som de your. Então seria how to tell if you're in a self-sabotaging behavior. Seria assim, como dizer se você está nesse self-sabotage behavior no cycle. Even if you can cognitively understand self-sabotaging behaviors, sometimes the most difficult shift is recognizing that we are engaging in them. In fact, sometimes the signs are so subtle. They're barely recognizable and often don't come to our attention until they become highly problematic or someone else points them out. Some of the most prominent symptoms of self-sabotage are as follows. You are more aware of what you don't want than what you want. Essa primeira parte está falando assim, olha, às vezes é difícil você identificar se você está self-sabotaging ou não. E aí vai trazer uma ideia, ele fala assim, olha, um dos sintomas de self-sabotage é você estar mais atento, mais preocupado do que você não quer do que o que você quer fazer. E esse é um fator que dá para identificar e ajudar nesse processo. Second,
que a gente vai ver o segundo agora. Que seria you spend more of your time worrying, ruminating, and focusing on your what you hope doesn't happen. Line left. All right. So you spend more of your time worrying, ruminating, and focusing on what you hope doesn't happen than you do imagining, strategizing, and planning for what you do. You spend more time trying to impress people who don't like you than you spend with people who love you for who you are. Assim como no próximo, no primeiro ali, olha, está mais focado e preocupado e ruminando, ruminating, and focusing, focado no que você espera que não aconteça, do que você está imaginando, estrategizando e planejando para o que você espera que de fato aconteça. Em outras, aqui ó, explica também, olha, você investe mais tempo tentando impressionar gente que não gosta de você do que você passa tempo com pessoas que gostam de fato de você. Ok. Então vamos lá. Nós vamos ver aqui. Vou fazer o seguinte: tem mais uns pontos para a gente fechar sobre essa questão do self-sabotage cycle. Nós vamos cobrir todas elas antes de fechar essa aula. Vai ser o ponto da nossa. Seu ponto final da aula de hoje. Mas tem bastante ainda, então deve ter mais alguns pontos para a gente analisar. Fala assim, olha. You are more focused on growing into the kind of person who evokes the envy of your supposed enemies rather than the kind of person who is beloved by their family and friends and prioritizes them no matter what. Seria você estar mais preocupado com essas pessoas do que propriamente com as pessoas que te amam. E aí é um problema, né? Já aponta um problema logo de cara. Já é uma coisa muito interessante, por sinal. You're putting your head in the sand. Se pegar isso aqui literalmente, fica até engraçado. Seria assim: você está colocando a sua cabeça na areia. What? You don't know the basic facts about your life, like how much debt you have or what other people in your field are being paid for similar work. When you get into an argument, you run away until you forget rather than talking about what's wrong and coming up with a solution. In other words, you are in denial. And so any hope of healing is futile. Em outras palavras, você não está enfrentando, você não está tentando resolver problemas, você está só tentando sair correndo dos problemas. Seria assim: you don't know how much debt you have, você não sabe quanto você está devendo. Or what other people in your field are being paid for similar work. Ou a quantidade, quantas pessoas no mesmo ramo que você estão recebendo. Então são fatores que mostram que você está nesse cycle de self-sabotage.
Vamos ver aqui mais alguns desses pontos. O que a gente vai ver agora é: you care more about conceiving other people, convincing other people you're okay, than actually being okay. Curioso também. So let's see. Here we go. You care more about convincing other people you're okay than actually being okay. Em outras palavras, você se preocupa mais em tentar convencer outras pessoas que você está ok do que de fato tá ok. Ok. Tchananana. Seria assim, você se preocupa mais em convencer as pessoas, em fazer as pessoas acreditarem que você está bem, que está bem mesmo. You'd rather post photos that make it look like you had a great time than being concerned about whether you're actually having, that actually you had a good time. You put more effort towards trying to convince everyone you're doing well rather than being honest and connecting with people who could help you or who could help or support you. Seria você se preocupa mais em postar a foto de que você teve um bom momento, um momento legal, do que de fato ter um momento legal. Isso é até engraçado, porque hoje em dia isso é uma coisa bem normal, né? Infelizmente, tristemente, isso daí acontece. Então, a foto de que o momento foi legal, ela é mais importante do que o momento ter sido de fato legal. Next. Próxima. Vamos ver aqui. Here we go. Your main priority in life is to be liked, even if that comes at the expense of being happy. Então presta atenção nisso aqui, olha. Your main priority seria assim, a sua prioridade principal na vida is to be liked, é de ser gostado, das pessoas gostarem de você. Even if that comes at the expense of being happy. Mesmo se isso vier ao custo de ser happy, de ser feliz. Legal, né? So that is very interesting. Seria assim, você prefere que as pessoas gostem de você do que de fato você está feliz. You think more about whether or not your actions will earn you the approval of people who are people, by the way, rather than whether or not they will actually make you feel fulfilled and content with who you are. So that's a mindset shift we gotta have. É uma mudança de mindset que a gente tem que ter nesse aspecto, concorda? Porque se a preocupação está mais na opinião que vai ser gerada a partir na opinião do outro, logo você não está vivendo mais. Logo o objetivo da sua vida é o outro. Nesse caso é só agradar o outro, né? Nem, se for servir o outro ainda, servir as outras pessoas, principalmente quem precisa de alguma coisa, mas não, nesse caso é só agradar mesmo.
Próximo fala assim, olha, you're more afraid of your feelings than anything else. Ou seja, você tem mais medo dos seus sentimentos do que qualquer outra coisa. Você morre de medo dos seus sentimentos. If you get to the point in life at which the scariest, most detrimental thing you face is the fear of whether or not you will be able to handle your own emotions, you are the one standing in your own way. Nothing else is. Então, se você chegar nesse ponto da vida, de você morrer de medo dos seus sentimentos, você mesmo que está no seu caminho, não tem nada mais. O que está te prejudicando é você. Next. You're blind, chasing goals without asking yourself why you want those things. Se você estiver cego, procurando, buscando algum objetivo, sem se perguntar por que você quer essas coisas. If you are doing everything you are supposed to be doing, and yet you feel empty and depressed at the end of the day, the issue is probably that you're not really doing what you want to be doing. You've just adopted someone else's script for happiness. Então, se você está fazendo tudo que você deveria, mas você não está nem pensando assim, por que eu estou fazendo isso? You've just adopted someone else's script for happiness. Você só adotou, você pegou de alguém um script, uma narrativa de happiness, de ser feliz. Next, you're treating your coping mechanism as the problem. Coping mechanism seria uma forma que você tem de meio que fugir do problema, de você dar uma aliviada ali no problema. E quando a gente começa a tratar o coping mechanism, assim, you're treating your coping mechanism as the problem, seria você tá tratando o seu mecanismo ali de escape como se fosse o problema em si, não é. Instead of trying to incite war on yourself to overcome your overeating, spending, drinking, sexing, whatever it is you know you need to improve, ask yourself what emotional need that thing is feeling. Until you do, you will better it forever. Em outras palavras, às vezes a gente tenta lutar o overeating, comendo muito, overspending, gastando muito, e a gente não sabe nem por que a gente está fazendo isso. Então, o primeiro passo é entender o porquê, que fica mais fácil você lutar contra isso. É uma estratégia bem interessante. Next. You value your doubt more than your potential. Esse daqui é... Segura ela daí, ó. You value more your doubt than your potential. Que seria você dar mais valor para sua dúvida, para sua desconfiança, para sua incerteza, do que seu potencial. Negativity bias makes us believe that bad things are more real than good. And unless we keep that inclination in check, it can leave us believing that everything we fear to be true is more real than the good things that are actually true. Ou seja, às vezes a gente acredita que as coisas ruins elas são melhor, elas são mais reais do que as coisas boas. E a menos que a gente interrompa isso, né? Você vai continuar fazendo a gente acreditar que tudo que a gente we fear to be true is more real than the good things are actually true.
A gente sempre vai acreditar que os bad things are more real than the good things, que não é uma verdade também. So think about it. Then we have next one, actually next two, which are you're trying to care um, about everything. This one. You are trying to care about everything. Seria você está tentando tomar conta de tudo. Your willpower is a limited resource. You only have so much in a day. Rather than using it to try to become good at everything, decide what matters most to you. Focus your attention on that and let everything else slip away. Em outras palavras, se você está tentando tomar conta de tudo, você tem que lembrar que o seu willpower, sua capacidade de fazer as coisas, é limitado. Tem só uma quantidade disso por dia. Ao invés de try to become good at everything, decide what matters most to you. Ao invés de tentar fazer tudo, tem que decidir o que é mais importante, focar a atenção nisso. Next one, it says, you are waiting for someone else to open a door, offer approval, or hand you the life you have been waiting for. Então você está esperando, às vezes, alguém abrir uma porta, te oferecer uma coisa, ou te oferecer a vida que você está esperando por ela. We grow up with the illusion that success is what's handed to people who are most deserving, talented, or privileged. Então a gente cresce com essa ilusão de que sucesso é o que é entregue para as pessoas que merecem mais, têm mais talento ou são mais privilegiadas. When we arrive, however, we realize it is constructed by those who find an intersection of their interest, passion, skills, and a market gap. Sprinkle on a little bit of persistence, and the only way to fail is to give up. Então, e aí a gente descobre, a gente percebe que, na verdade, esse sucesso ele é construído por interest, de um interesse de alguém, passion, a paixão, skill, habilidade, market gap, e a necessidade de mercado. Então, quando tem um intersection desses todos, sucesso existe ali. E aí, se você jogasse um sprinkle, a little bit of persistence, se você jogar um pouco de persistência, a única forma de você falhar, de você não conseguir alcançar, é você desistindo. Interesting, isn't it? Yeah, I think so. I think it is interesting. Se você desistir, de fato, você não vai chegar. Mas se você não desistir, você chega. Next and last one. You don't realize how far you've come. Vamos lá. Line left. Okay. So you don't realize how far you've come. Seria assim, você não observa, não percebe quão longe você chegou. Então, se você não percebe quanto você já caminhou, você provavelmente está sofrendo aí de um self-sabotage. You are not the person you were 5 years ago. Então, você não é uma pessoa, você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, that's for sure. You evolve as your self-image does. So make sure that it's an accurate one. Give yourself credit for everything you've overcome that you never thought you would, and everything you've built that you never thought you could. You've come so much farther than you think.
and you're so much closer than you realize. Em outras palavras, você veio bem mais longe já do que você imagina, então você tem que saber o quanto você já caminhou para observar que você está mais perto do que você imagina. And that's it. Na próxima aula, nós daremos continuidade aqui na página 62 mesmo, essa que a gente está, falando sobre Identifying Your Subconscious Commitment. Seria assim, identificando os seus compromissos subconscientes. Espero que essa série esteja sendo interessante, boa para você. Se você tiver alguma dica, sugestão, fala com a gente. E aí uma lição para você com esse material. Think about the topics mentioned. Então pense sobre esses pontos que nós mencionamos. You don't realize how far you've come. You're waiting for someone else's approval. Isso tudo na ótica da perspectiva do aprendizado de inglês. Espero que essa aula tenha sido boa para você. Se você tiver alguma dúvida, dica, sugestão, please let us know. Thank you so much. Take care, and I'll see you in the next one.